cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco. Apesar do tema ser mais sério do que o costume, né? Eu abro esse episódio satisfeito porque esse aqui é um podcast que, além de ser um lugar que se pretende ser uma área de diálogo, etc., quem ouve a gente mais de 2 ou 3 vezes já ouviu a gente recomendando terapia, né? Então, finalmente chegou o momento da gente falar de... acho que a gente sempre acaba chegando nesse ponto, né? Mas hoje o episódio acho que gira bastante em torno disso e a gente vai tentar falar com bastante responsabilidade. Obviamente, Zico, já que você está quietinho aí, não me interrompeu, mas o Zico está aqui sim. Obviamente, a gente não seria responsável de tratar desse tema tão sério só nós três. A gente não consegue tratar nem os temas que não são tão sérios assim, só nós três. Imagina isso. Dirá isso. Imagina isso, né, Zico? Mas antes de chegar nele, tudo bem com você, Zico? Cara, tudo bem, tudo tranquilo, né? Apesar dos pesares, apesar dos últimos dias meio triste, meio cabisbaixo, desanimado, se é que você entende. Apesar de viver no Brasil 2021. Exatamente, né? Apesar do Bolsonaro obrigar a gente a beber cada dia mais. Estamos aí firme e forte. Depois de 80 episódios, estamos aqui no 81º, o que é um prazer imenso. E eu estou muito feliz desse episódio também. Acho que eu falo das suas palavras das minhas, né? Depois de tanto recomendar, façam terapia, né? Ter um episódio focado ainda mais nesse tema, sobre uma coisa que, pra gente que é homem ainda, é muito velado, é importantíssimo falar. Então, fico feliz de trazer essa pauta aí. E você, Zé, como vem sobrevivendo no Brasil 2021? Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para quem está chegando agora. Se veio conhecer esse podcast por esse episódio, recomendo escutar os outros, tudo isso que o Lucas falou e o Zico também, sobre a gente sempre tá recomendando para fazer terapia e tardou, mas não falhou. Sobre a gente falar algumas besteiras também, né? Também. Tem que falar a verdade, né? Não pode falar só... Zico, pega seu caderninho aí, anota os significados, os úteis, vai, porque tem bastante coisa da palavra de hoje que é depressão. Filosofia de Boteco. Substantivo feminino, ação ou efeito de deprimir, de se abater física ou moralmente. Aí, o primeiro, que eu acho que talvez é o que nos interesse mais, mas aí a gente pode ir... Enfim, a gente vai chegar lá, como sempre, a gente nunca sabe quando a gente vai chegar nessa conversa, mas doença psiquiátrica de origem crônica, que causa alterações de humor definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança, à culpa, etc. Essa acho que é a parte que talvez a gente possa lembrar aqui nesse finalzinho, mas não menos importante, com ou sem razão aparente. E deixa eu ver qual que é o outro interessa a gente. Geográfico não, anatômico não, vamos lá. Figurado. Enfraquecimento físico ou moral. Desânimo, esgotamento e abatimento. Acho que esses aqui estão bons pra gente começar. Bom, obviamente a gente não está sozinho aqui e eu queria, antes de tudo, agradecer. Eu sempre dou o bastidor de como a escolha feita, os temas dos nossos podcasts, e eu falei pro Zé assim, olha, esse tema é muito bom, a gente realmente precisa fazer, porém precisamos chamar alguém com responsabilidade. Então, por viabilizar esse episódio, eu já abro agradecendo a doutora Kari Scavacini, psicóloga especialista em prevenção e pós-venção do suicídio. A doutora, enfim, participa de alguns projetos que ela vai falar ao longo do episódio. Inclusive aqui, eu anotei até aqui e fiquei me perguntando assim, o que seria uma pós-venção? Mas a gente vai falar sobre isso, mas a primeira pergunta, doutora, além de te agradecer, é te dizer assim, pra gente abrir o tema. A gente também fala bastante em vários nossos episódios de temas sociais aqui, de como é diferente o mundo para quem tem dinheiro, para quem não tem. E eu gostaria que você dissesse primeiro a percepção a sua percepção como profissional
de como você acha dessa máxima, desse meio, não sei como dizer isso, um clichê de que pobre não tem tempo para ter depressão. Quão nocivo é isso? É verdade? Não é? Enfim, essa é como eu queria abrir o nosso papo de hoje para que a gente, enfim, chegasse sabe Deus aonde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, para quem está ouvindo a gente, né? Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, filosofando nesse nosso boteco online, né? Porque afinal, estou sabendo que a gente não conseguiu se reunir para tomar uma cerveja no boteco mesmo, então a gente vai no online. Agradeço muito. Deixamos prometido um segundo episódio presencial já registrado. Exatamente. Então, fico muito contente de poder estar aqui trazendo esse tema e conversando com vocês sobre esse tema que é tão fundamental aí nos dias de hoje, né? Então, entrando aí, Lucas, no que você perguntou sobre a questão de pobre não ter depressão ou não ter tempo de ter depressão, é um grande clichê mesmo. Né? A depressão ela vai atingir todas as classes sociais, ela tem aumentado muito nos últimos anos e muito também nas classes mais baixas, devido, claro, a toda a dificuldade que as pessoas passam, a diferença de classes, a forma de trabalho e mais, a dificuldade de achar, né, de ter acesso a profissionais de saúde mental. Então, não é só uma questão moral, vamos dizer assim, ou de crenças, ou de achar que não tem depressão nas classes mais baixas, mas também dessas pessoas não terem o direito à folga, a não terem o direito de falar para um chefe, para um patrão que estão com depressão, e mais, não terem acesso ao tratamento de saúde mental e aos remédios, que embora tenha muitos remédios no SUS, não são todos que tem lá. Então, acho que o papo, a gente pode começar por aí mesmo. Eu tenho uma pergunta, porque assim, toda vez que fala em depressão, é muito louco como você vê as pessoas que são mais leigas, né, mais ignorantes quando se fala de saúde mental. Não que a gente seja expert aqui, mas... bom, ainda bem que você fez essa exatamente, ressalva. mas assim, a gente minimamente sabe, tem noção do que é, né? E eu acho que a palavra que pega muito quando você lê a definição, Lucas, é doença, né? Vem como doença psiquiátrica. E eu queria entender, assim, qual que é as consequências, porque assim, eu vejo que as pessoas não entendem a depressão como uma doença, né? E aí rola muito isso, eu vejo pessoas falando, principalmente da minha família, assim, isso é frescura, né? Acha que depressão é só... confunde a depressão com estar triste. Tipo, você não precisa ficar na depressão porque você terminou um relacionamento ou porque está com problema no trabalho, enfim. E não entendem que isso é uma doença. E eu queria te perguntar, como você vê as consequências disso, né? Das pessoas desmerecerem tanto depressão e tornar isso uma coisa tão banal? Eu acho que primeiro começa do próprio entendimento do que é depressão, né? E como essa palavra é usada hoje. Então, acho que cabe a gente primeiro fazer aí uma diferenciação de depressão e tristeza. Né? Então, o que difere a depressão e a tristeza? A tristeza, ela vem por uma causa específica, então você sabe por que você está triste. Às vezes você não tem certeza de tudo, mas você tem uma ideia boa do porquê que você está triste. Ela tem um período, ou seja, chega um momento que ela passa, né? E muitas vezes você pode acabar aprendendo com a tristeza. Né? Então, você teve um relacionamento, você ficou triste, você aprendeu alguma coisa com esse relacionamento e vai para bola para frente, tá? A depressão, ela já é caracterizada por ela estar presente por mais tempo, ela pode vir sem nenhuma causa definida. Lógico que às vezes tem o que a gente chama de gatilho, né? Então, termina um relacionamento, ou é mandado embora do emprego, ou descobre uma doença grave, pode ser um gatilho para algo que já iria acontecer. A depressão, ela tem questões genéticas envolvidas, então, quando a gente tem membros da família com depressão, a gente pode ter aí um gene da depressão, lógico, né, gente? Só pondo um parênteses bem grande, que genética não é destino. Então, você pode ter um gene de alguma coisa, mas não significa que você vai desenvolver. É a mesma coisa de diabetes e de pressão alta. Então, ela tem muitos componentes. Ela vai ter influências sociais, essas influências biológicas, as situacionais, que é essa quando acontece alguma coisa que gera um gatilho. A depressão, ela é caracterizada por uma falta de energia vital. Então você se sente como você não tem mais prazer nas coisas que tinha,
começa a ficar mais irritado, mais nervoso, não consegue fazer as coisas, não faz sentido muitas vezes como se sente cansaço, sente fraqueza, tem dificuldade de concentração, e isso vai mexendo com diversas áreas do cérebro, né? Quando você olha o cérebro de alguém com depressão e sem depressão, tem muita diferença nas sinapses, na forma como esse cérebro se apresenta. E aí, lógico que ele vai trazer diversos sintomas. A depressão não é um dia. Assim, a pessoa tô depressivo hoje. Ninguém está depressivo hoje. A depressão tem que acontecer, os sintomas, por pelo menos 2 semanas. E terem um certo impacto na vida da pessoa. As consequências da depressão, já, que foi o que vocês me perguntaram, eu já vim falando um monte de coisa aqui, me empolguei, podem ser várias, né? Então, desde aumentar o desemprego, e aí a gente pode até pensar que é um círculo vicioso. Será que a pessoa ficou desempregada porque estava com depressão ou ficou com depressão porque estava desempregada? Muito difícil a gente ter essa resposta. Então, desemprego, aumento do uso de substância, de abuso de substância, e aí a gente tem todas as comorbidades que vêm junto com a depressão. Comorbidade, o que é? Você ter mais de uma doença ao mesmo tempo, que se conversam, né? Então, abuso de substâncias, e aí, gente, é lógico que a gente vai falar também de depressão masculina, mas o homem acaba tendo muito essa característica, até pela dificuldade de pedir ajuda e de reconhecer que não está legal, e acaba indo muitas vezes para o álcool ou para as drogas. A última consequência da depressão pode ser o suicídio, né? Claro que nem todos os casos de suicídio estão relacionados com depressão, e obviamente que nem todas as pessoas com depressão pensam em morte ou vão fazer alguma coisa para morrer. Mas eu diria que essa seria a consequência final. Bom, acho que tudo que ela falou claro que faz sentido. E aí eu já queria puxar esse gancho, por exemplo, que você falou já, por exemplo, de questão de desemprego. E eu puxei uns dados que, segundo a OMS, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão vem aumentando. E o Brasil, eu não sei se é o líder, mas é um dos que mais tem pessoas que sofrem tanto de depressão quanto ansiedade, né? A ansiedade seria uma pré-depressão ou são coisas diferentes? Bom, a ansiedade é um outro transtorno, porém, tem muitos sintomas da ansiedade que se confundem com sintomas da depressão. Então, por isso que quando a pessoa está desconfiada que pode estar com depressão, o ideal é que ela busque um médico, né? De preferência um psiquiatra, para poder fazer essa avaliação, né? Então, por exemplo, a depressão, a gente pode olhar que pode ter sensação de culpa, desesperança, baixa autoestima, como eu falei, questões de concentração. A ansiedade, ela pode ter, então, tensões, a pessoa ficar se preocupando com o que vai acontecer, ter dores no corpo, ficar muito alerta, e isso também gerar cansaço. Agora, tem alguns sintomas que são comuns nas duas, né? Como sensação de fadiga, alterações de sono, de novo falando da concentração, questões relacionadas ao apetite, então tanto comer muito mais ou não querer comer, uma irritabilidade, né? Então ficar muito irritado, não entender exatamente de onde isso vem, isso pode estar presente tanto na ansiedade como na depressão. O Brasil, gente, hoje é sim o primeiro, a depressão, ela é a primeira causa de afastamento do trabalho hoje no Brasil. Então isso é uma coisa muito séria e que tem aí um impacto de longos anos, porque a depressão ela pode ser tanto aguda, significa que a pessoa teve um episódio, ela aconteceu uma vez, fez um tratamento, geralmente um tratamento aí que mínimo de 1 ano, para realmente esse sintoma ir embora, ela poder, né, caminhar, entender como ela pode lidar com as coisas de uma outra maneira. Então aí a gente já está falando de uma pessoa que vai para terapia e também faz, quando necessário, aí, um acompanhamento medicamentoso, um acompanhamento com o psiquiatra. E ela pode ser crônica, ou seja, a pessoa ter vários episódios durante a vida e ela precisar de tratamento para sempre, como um problema de tireoide, um problema de coração, um problema de pressão alta. Mas aí que está o problema que a gente também enfrenta, que é o preconceito e o medo de tomar remédio. Então, tudo bem, você tomar um remédio para o coração o resto da vida, ok.
mas para depressão não pode, porque você tem que superar, você tem que melhorar, pensamento positivo. E aí que a gente faz com que a coisa fique muito complicada e muita gente que precisa não tenha atendimento. Eu queria exatamente vou até tentar condensar o que eu ia perguntar e puxar sobre o preconceito, que é o seguinte. Quando você perguntou sobre ansiedade, me veio uma coisa na cabeça que eu sempre penso, que talvez tenha se tornado uma grande, eu não sei qual é a palavra, e também não é um julgamento, não é uma crítica quem faça isso, mas é muito fácil você encontrar alguém que se diga assim, porque eu sou ansioso, eu sou assim mesmo. E eu entendo, porque talvez a pessoa se identifique com aquilo, e aí quando eu vejo você falar assim, bom, a grande questão é que a pessoa precisa procurar um profissional, né? Às vezes para ver. E eu posso usar a minha própria experiência de que a primeira vez que eu senti vontade de fazer terapia foi porque eu tinha minha primeira namorada, tinha 15 anos, eu tinha 14, e ela fazia e me falava de como era bom para ela. E eu pensava, poxa, que parece maravilhoso. Só que eu tinha 14 anos para 15, e mesmo tendo uma relação ótima com meus pais, nunca tive coragem de dizer para minha mãe assim, olha, eu queria fazer terapia e tal. E aí depois, eu fiquei me perguntando anos depois, quando eu fui fazer terapia só lá com 20, demorei 5 anos do que eu gostaria, de onde veio essa ideia? Porque eu nunca tinha tratado disso com a minha mãe, nunca tinha tratado disso com ninguém. Mas a minha primeira ideia era... a minha mãe vai achar que eu tô deprimido. E aí, eu sei que não é uma resposta simples assim, da onde vem isso? E antes da gente começar a falar até do suicídio, que também existem muitos preconceitos sobre, né, além de uso de medicamentos, de onde vem essa coisa inicial? Porque até hoje, depois de muita terapia, eu não sei, até sei, né, mas assim, é curioso que esse seja o primeiro reflexo que o Lucas, de 14 anos, teve ao pensar, ao invés de pensar alguma coisa do tipo assim, acho que minha mãe vai ficar feliz que eu tô procurando ajuda. Bom, Lucas, vamos pensar que tem uma construção social enorme, né? Por trás do significado da depressão. Então, acho que há anos atrás, mais ainda, então, de que depressão era frescura, ou é de gente que não tem Deus no coração, ou o adolescente está querendo dar uma desculpa para não fazer o que ele tem que fazer, e adolescente também não tem depressão, porque onde já se viu, a adolescência é tão legal, como que um adolescente tem depressão? Pô, ele namora ainda, né? Então, assim, tem uma construção social por trás. E acho que tem, além dessa construção social, tem a imagem que a gente atrela a isso. Então, que a gente vê através de filme, através de novela, através de diversos meios de comunicação, o que é uma pessoa depressiva. E o que é um terapeuta, porque eu acho que também tem toda uma construção do que é fazer terapia. Né? Então, aquela imagem da pessoa atrás do divã, cochilando, né, que várias vezes isso aparece também em filme, também é uma construção que leva as pessoas a terem mais dificuldade de buscar ajuda. Então eu diria que a visão de você falar, puxa, como que ela vai achar que eu tô depressivo? Onde já se viu? Né? E muitos pais acham mesmo, na verdade muitos pais acham que a frescura do adolescente, e aí não levam ele para buscar ajuda e piora muito mais o quadro. Né? Ou vão falar, puxa, mas você vai pagar para alguém te ouvir? Onde já... Vocês já devem ter... Eu ouvi isso muito já, né? Uhum. Como que você vai pagar para alguém te ouvir? Fala com seu amigo, vai lá pro bar, né? O bar resolve. O bar resolve... O papo com o amigo vai resolver muita coisa, mas a terapia é uma escuta especializada, é uma intervenção especializada. E acho que tem uma outra coisa que é junto com isso, assim, terapia é muito caro. Então... Putz, como? Ainda mais se meu pai e minha mãe têm alguma questão financeira aí, eu não vou pedir para fazer terapia, porque eles não vão ter como pagar. Terapia é coisa para rico. E aí vamos desmistificar isso também, né? Que os CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossociais, dão atendimento gratuito. Lógico, não é assim tão simples você arrumar uma vaga, mas tem lá pelo SUS o atendimento psicológico e psiquiátrico. Tem as clínicas escola de psicologia, que dão atendimento também gratuito. Tem hoje o que a gente chama de valor social, são psicólogos que atendem, tem 1 ou 2 ou 3 horários na sua grade reservados para atender pessoas que possam pagar um valor simbólico para aquela sessão. Né? Então, tem muita opção. A gente tem um site que chama mapasaudemental.com.br, que a pessoa clicando lá, ela vai conseguir
perceber, ela vai, através da geolocalização, se ela permitir a geolocalização, saber todos os CAPs que tem perto da casa dela, e as clínicas escola, as ONGs que atendem saúde mental de forma gratuita, como ela também vai achar uma lista de locais que agora, na pandemia, estão atendendo gratuitamente. Então, não é falta de local, às vezes é falta de saber onde procurar e ter essa crença de que é caro e não está acessível para as pessoas. E eu queria só adicionar também, aquele CVV é um órgão, é gratuito também, não é? Excelente, que bom que você lembrou, Zé. O CVV, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, com voluntários. Atendimento é anônimo, a pessoa não precisa dar o nome, não precisa, né? Se ela não quiser, pelo número 188 ou pelo chat, que é o cvv.org.br. E aí eles estão lá 24 horas por dia para escutar qualquer coisa que a pessoa queira falar. Se ela quer desabafar, quer falar de uma dor, quer entender alguma coisa que está acontecendo. Gente, o CVV ajuda muita gente. Então, se você até que está assistindo é bom, né? Que está ouvindo esse podcast, achar que você precisa falar com alguém agora, dá uma ligada lá no CVV, que vai ter gente lá para te escutar. Isso é maravilhoso. Zico, você falou que tem uma pergunta aqui para mim. Eu queria deixar bem claro uma coisa, então eu vou passar essa pergunta. A gente falou, né, você falou que é uma doença, né? Mas eu vejo muito assim, eu não vou ter depressão, eu não tenho depressão. Quem é o público-alvo? Né? Tirando as questões genéticas, né, que nem você falou assim, qualquer um pode ter depressão? Acho que parece meio óbvio a resposta, mas acho que é importante enfatizar isso, eu queria que você deixasse claro. Legal, Zico, super importante. Qualquer um pode ter depressão, mas ela acaba atingindo mais mulheres do que homens, tá? Pode até ser que atinja mais mulheres do que homens, porque a gente também não tem tanto acesso à depressão masculina, porque o homem acaba escondendo mais o que ele está sentindo e demorando muito mais para pedir ajuda, ou quando vai pedir uma ajuda, às vezes já é em forma de tentativa de suicídio ou até de suicídio completo. Mas atinge todas as pessoas, assim, pode atingir todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, todos os credos, todas a idade a gente começa a pegar aí a partir, vamos dizer, de 7, 8 anos, já começa a ter casos aí de depressão infantil, mas isso é bem mais raro, né? Então, e ambos os sexos. Eu queria tirar Então qualquer um pode estar suscetível. Tirar uma dúvida, que você falou de crianças. Tem um tempo atrás que eu vi até um curta do Netflix, aquela síndrome de resignação, é algo relacionado com a depressão também? Olha, difícil eu te falar que seja diretamente relacionado, tá? Eu não vi esse curta da Netflix, então eu não posso opinar sobre o que estava lá no curta. Mas a depressão em criança também, às vezes, é muito difícil de diagnosticar. Porque o que acontece? Às vezes uma criança com depressão é aquela criança mais quietinha, que não reclama de nada, que está sempre na dela. Ou seja, a criança, ela é barulhenta, ela precisa ser curiosa, ela precisa explorar o mundo, os seus arredores, né? Querer fazer... ela pode não ser tão sociável, não querer ter tantos amigos, mas ela precisa ter uma curiosidade para a vida. Quando essa criança não tem, é um sinal de que algo não está bem. E só mais uma, Lucas, antes de mudar, Diga, por favor. que aí também é outra dúvida também. O burnout também pode desencadear... Isso, a depressão, ou não tem nada a ver? São coisas diferentes, igual a ansiedade, que são distúrbios distintos? Pode desencadear sim, Tá. Zé. Burnout pode desencadear a depressão. Agora, mesmo a ansiedade pode desencadear a depressão, e a depressão também pode desencadear Entendi. a ansiedade, tá? Embora eles sejam distintos, um pode também desencadear o outro. Agora, um dos sintomas do burnout pode ser a depressão. Bom, eu tenho quase certeza que ela não ouve esse podcast, a não ser que seja clandestinamente. Mas queria aqui deixar um agradecimento público à minha terapeuta que me ajudou a pedir demissão do meu trabalho à beira do burnout há 2 anos e tanto. Foi graças a ela. Mas, enfim... Aproveita, deixa, não só ela, mas a antes, todas as terapeutas que salvam a gente por aí, né, cara? Todas as terapeutas, exatamente. E ali, e bom, no jornalismo... Cara, se você é jornalista... é uma fila direto pro céu, né, cara? É linha direta pro céu, cara. Não tem... Não. E se você é jornalista e está fazendo 16 horas, eles não estão te pagando, você não está vendo sua família,
pense nisso. Mas enfim, não era sobre isso. Existe da terapia ou da demissão? Dos dois. Na verdade, é um combo. Mas, se você puder. Vamos falar exatamente desse a doutora falou de mulheres serem mais... Acho que a gente pode dividir por gênero. Eu até queria fazer essa divisão primeiro, mas antes eu quero perguntar no geral. Esse episódio está sendo gravado num dia em que o país tem 248 mil e tantas mortes por Covid-19. Portanto, amanhã, ou no mais tardar, daqui a 2 dias, teremos 250 mil e não muitas perspectivas de melhora. Quando esse episódio sair, já teremos provavelmente já 260 e tantos. E uma vida completamente diferente do que havia há um ano. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os perigos assim, desse isolamento, e não só do isolamento, de toda a áurea que trouxe a pandemia. E eu não estou nem falando de jornalista ter que ficar lidando com notícia ruim, mas assim, mesmo aquelas pessoas que dizem eu não consigo nem mais ver notícia porque me deixa muito triste. Como isso pode, entre aspas, contribuir para um quadro depressivo, não sei se é assim exatamente que pode ser dito, e se existe alguma forma de se prevenir contra isso, de se proteger, sei lá, tomar 20 minutos de sol, sei lá, sabe, as coisas do tipo assim, de fazer alguma coisa que te no dia a dia, que te deixa um pouco, sei lá, menos angustiado, não sei, nesse sentido. Acho que até pra gente tornar também, dar dicas práticas, porque eu acredito que quem tá ouvindo, obviamente, tá de saco cheio também, tá eventualmente quase sempre para baixo, morando no Brasil 2021, então acho que é importante a gente falar disso também. Bom, Lucas, a gente ainda não tem ideia exata do quais vão ser todos esses impactos para a saúde mental. O que a gente sabe é que fala-se, então, da 4ª onda da pandemia, que seria a onda relacionada aos transtornos mentais, que já está acontecendo, né, que é um aumento dos casos de burnout, uma exaustão, né? Agora a gente já está indo de novo para um aumento absurdo dentro de todos esses absurdos que a gente está passando esse ano, o ano passado que a gente passou, e as perspectivas de futuro não são boas, né? Então, com relação à vacina e com tudo. É lógico que isso tem um impacto na saúde mental de todo mundo. Então, é natural que assim, a gente tenha meio que uma montanha-russa mesmo de sentimento de vez em quando, por conta, desencadeada pela própria pandemia, por todas as situações que vão junto da pandemia. Não é só a Covid-19, é tudo que vem junto com ela, com todas as perdas, né? Esse número absurdo de pessoas que morreram, das pessoas que não puderam velar seus mortos, das pessoas que perderam tantas pessoas da mesma família e pessoas queridas. Então, esse impacto não é agora que a gente vai ver, né? A gente sabe também que os jovens estão tendo um impacto gigantesco, crianças e jovens, a sua socialização, e jovens mais ainda, por ficarem, como todos, em casa, né, sem ter a oportunidade de vivenciar tantas coisas importantes que são necessárias aí durante a juventude, e não terem ainda instrumentos emocionais de lidarem com isso. Porque o adulto tem mais, né? Ou vamos dizer assim, na teoria deveria ter, mas o jovem ainda não. É claro que tem bastante coisa que a gente pode fazer para ajudar a nossa saúde mental durante esse período. Tá? E quando eu estou falando para vocês que a gente ainda não sabe os impactos, é porque eles podem ser menores do que a gente pensa ou maiores, né? Não é passando aí uma situação extremamente complicada, mas que a gente já sabe que teve um aumento do número de depressão, um aumento de ansiedade, com certeza, né? Vamos lá, quais são as dicas que eu daria, né, para a gente tentar sobreviver da melhor forma possível dentro de toda essa coisa que a gente está vivendo agora? Acho que tem uma palavra básica, que é o autocuidado, né? E o autocuidado, ele vai desde a gente fazer exercício físico e saúde mental tem uma relação enorme. Mas não posso sair. Puta, faz em casa, faz do jeito que dá, porque ele vai liberar um monte de coisa boa pro teu corpo, que vai fazer diferença no teu dia e mais pra frente também. Tentar ter uma boa noite de sono. Eu sei que isso pode parecer bem clichê o que eu tô falando, só que tem aí um monte de estudos também que vão relacionar a falta de sono com o aumento de transtornos mentais.
E aí, aprender a ter o que a gente chama de higiene do sono, né? Que são várias coisas que você faz antes de dormir e durante a madrugada, se você acorda, para tentar voltar a dormir mais rapidamente. Uma boa alimentação? Eu até pensei nisso agora, falei, não vou nem falar que você ia falar, putz, só falta ela falar que tem que comer fruta, verdura e legume, que aí ferrou, né? E não pode beber nada. O Zé é chefe de cozinha, por isso que ele perguntou isso. Você tá tendenciando o tema, entendeu? Ó, Zé, fazer pão, tô brincando. Mas, assim, com certeza. Achar coisas que deem prazer. Né? E essas coisas vão mudar. Porque tem uma semana que você vai estar afim de fazer pão, na outra semana você odeia a panificação e vai querer cuidar de planta. Na outra semana você já matou todas as suas plantinhas. Então, assim, tentar encontrar coisas que deem prazer, mesmo as pequenas coisas. E a pequena coisa pode ser ficar olhando a lua, tô aqui, tem uma lua aparecendo aqui para mim, olhar a lua, tomar uma brisa, mesmo que seja da tua janela, fazer um carinho num cachorro, num gato que você tenha, né? Então, redescobrir pequenos prazeres e novos prazeres também. Cuidado com as notícias, né? Excesso de notícia é muito prejudicial, realmente não vai fazer bem para ninguém. E aí, entrar em contato com pessoas queridas de vez em quando. Ou sempre que possível. Bater papo, falar besteira, dar risada, né? Ouvir um bom podcast, né? Tanto que traga questões relacionadas à saúde, como também que fale bobeira, para você dar aquela relaxada. E acho que são algumas dicas que vão ajudar na saúde mental como um todo. Tem uma outra coisa que é a gente poder entender qual é o nosso limite. O limite de lidar com o que a gente está passando e quando que a gente precisa pedir ajuda. E esse limite é muito individual. Ou seja, o meu vai ser muito diferente do Lucas, do Zé e do Zico, né? E aí uma coisa que eu sempre recomendo, até como dica, né, é a pessoa conseguir identificar o que ela faz, que sintomas que ela tem, ou o que ela sente nela que ela não tá legal. Porque uma das coisas que a gente trabalha muito é assim, a pessoa conseguir identificar antes dela entrar numa crise de ansiedade ou dela entrar em qualquer crise, né? Que assim, aí eu pergunto para vocês, já que também estou aqui, faço essa pergunta para vocês. E sintomas que você tem, ou o que vocês percebem que acontece com vocês quando vocês percebem que vocês não estão ficando bem, ou que vocês não estão... que não tá muito legal? Bom, peguei, hein? Eu acho que o que eu consigo avaliar com clareza é perder um pouco de prazer nas coisas que são... que eu identifico como paixões na minha vida. Assim. Então, por exemplo, assim, eu assisto futebol desde que eu tenho 6 anos. Então, geralmente, esse é sempre um momento de lazer. Mas quando eu tô num período muito ruim, mesmo o melhor jogo possível, que o que eu não perderia, não sairia de casa para ver, não me interessa, assim. Não consigo prestar atenção nele. Eu acho que essa é uma das coisas que eu fico já assim, bom, hoje, se eu não consigo prestar atenção nem nisso, eu vou fazer o quê? Não vou ver um filme, não vou fazer nada. Então, acho que esse, para mim, é um termômetro. Eu acho que eu sou um cara muito sociável. Eu gosto muito de estar entre os amigos, entre a família. E quando eu quero ficar sozinho... Porque, assim, às vezes é bom estar sozinho, né? Mas quando se torna recorrente, aí eu percebo que tem alguma coisa que tá errada ali. Né? Realmente é estranho quando o Zico diz que ele quer ficar sozinho, porque acende o alerta. Nossa, é a hora que eu falar assim... E aí você começa a dar desculpa ainda, né? Tipo, ao invés de você falar assim, eu só quero ficar... Porque às vezes você fala, tô de boa, não quero sair hoje. Mas quando você não quer que as pessoas percebam que você tá mal, aí você fica, não, vou fazer tal... Vou sair com outra pessoa. Aí você marca de sair com todo mundo, não sai com ninguém e fica em casa. Pra mim, acho que é o momento que pega... onde eu começo a ficar mal. Eu acho que pra mim é um pouco parecido com o do Lucas, que, sei lá, às vezes eu gosto muito de ver filme, eu escutar música, aí eu coloco algo que eu gosto, que eu sei que eu gosto, mas eu não consigo assistir, ou, por exemplo, eu fico mudando de música toda hora e acabo que não escuto nada, e assim, eu vou ficando de saco cheio e até uma hora que eu paro e, sei lá, uma coisa que você falou também que me dá bastante em momentos assim tipo, eu bocejo muito e me dá muita fadiga. Eu já tive isso já também. Olha só, então esse é o primeiro passo, identificar quais são os sinais que a gente tem. E aí vai uma segunda pergunta. Quando a gente identifica que não tá bem, o que a gente faz que piora a situação? Vocês já até deram algumas dicas. Então, por exemplo, o Zico falou, eu dou desculpa para todo mundo e fico sozinho. Então, assim, o que vocês identificam, o que vocês fazem que piora? E aí depois, já vou emendar, porque daí
para não deixar vocês numa situação difícil, o que vocês fazem que melhora a situação? Ou que ajuda a melhorar, vai. O que você falou pro Zico é ficar sozinho, eu acho que não é a melhor escolha, né? Então, E aí o que eu faço normalmente é ao contrário. Eu sempre tento encontrar alguém, algum amigo, fazer alguma coisa como uma forma de distração, talvez. Não sei se é algo que vai resolver, mas pra pelo menos cancelar aquele momento ali da minha vida e falar assim, putz, vou ficar ali com eles, sei lá, tomar uma cerveja e tal, bater um papo. Olha, eu realmente é um pouco... É difícil ter isso, mas assim, eu acho que eu tendo a conversar. Eu sou um cara que é conhecido, bom, agora na época da pandemia, é raro, mas sou um cara que é conhecido por mandar muitos áudios grandes. Então, meio que assim, um desabafo, assim. Olha, então, bastante. Então, não, mas quando... Áudiozinho de 20 minutos, básico. Exatamente, dando primeiro o contexto da situação e depois explicando, né? Então, eu acho que é isso que eu faço quando eu percebo e me sinto bem, porque eu acho que eu gosto de, por mais às vezes que seja doloroso, e isso é uma das coisas que eu mais gosto da terapia, que é se ouvir falar do problema. É melhor do que ficar sempre pensando só, enfim, na sua cabeça, assim. Então, não sei, tem alguma coisa que se verbalizar. E eu acho, o que piora, tem uma coisa que é ambígua, que eu vou falar aqui, ainda mais que me conhece, ainda mais dentro desse podcast. Mas acho que também é importante dizer. Eu amo muito tomar cerveja, nossa senhora, muito. Mas, assim, às vezes, isso piora, porque dependendo da quantidade, e aí depende, você já não tá bem, então você vai falar alguma coisa pra alguém que você não quer. Não é nem assim, ofender, é mandar aquela mensagem que depois, no outro dia, você vai falar, puta, que merda, não queria ter feito isso. E também não é nem só, antes que me acusem alguém aí, do tipo, uma mensagem para uma menina, nem nada. É aquela mensagem que você não devia ter mandado, que você não queria, e aquele assunto que você não queria ter tocado, e você tocou. Então, porque aí, se no outro dia eu acordo, não é nem na ressaca, bom, só se for aquela ressaca de dias de moral, que é pensando assim, eu consegui piorar o que já estava ruim. Então, isso pra mim é meio claro, assim, às vezes que eu consegui piorar foi isso, do tipo, não é eu tomar uma cerveja do Zé, é acabar em tomar 30 e aí piorar a situação. Pra mim, eu acho que é fazer aquilo que você não gosta ou que você não gostaria de fazer, né? Então, tipo... você quer fazer obrigado? Às vezes não é nem obrigado, por exemplo, você quer ficar sozinho, né? Eu sou do tipo de pessoa, quando eu tomar, eu como mais. Aí, sei lá, eu vou, ao invés de, sei lá, comer um lanche, eu vou pedir 3, sabe, assim. E aí, quando você chega na metade do segundo, você fala assim, cara, eu não precisava nem ter comido primeiro, eu vou jogar um lanche fora, sabe? E aí, só piora a situação, né? Tipo, eu não precisava estar comendo isso vai me fazer mal, eu gastei o dinheiro que eu não tinha. Gastei dinheiro. Né? E aí vem uma bola de neve que acho que só piora, né? Ou quando, assim, você fala, eu não quero, sei lá, não quero sair, não quero fazer, sei lá, fazer alguma coisa. E aí você faz aquilo meio que forçado, porque você quer agradar alguém, e aí só piora. Você chega num lugar e fala assim, cara, eu não devia estar aqui, né? E aí quando você volta, fica tipo, putz, eu fiz aquilo. Mas isso falando agora o que melhora, Nossa. pra mim é muito claro hoje o que me faz bem. Assim, estar em contato com a natureza me faz muito bem, né? Então, quando eu tô em contato com a natureza, fazendo alguma trilha, entrando... Nossa, água doce. Eu entro em cachoeira, rio, lago, pra mim, isso me faz um bem fudido, assim, né? Estar com pessoas queridas, obviamente, e praticar esporte, quando pedalar. Agora eu tô indo trabalhar de bike, nossa, é uma outra reflexão, assim. É muito melhor do que no trânsito, por exemplo. Obviamente, é um baita do privilégio poder trabalhar de bike. Eu demoro 12 minutos até o trabalho hoje, né? Antes eu demorava pelo menos 1 hora no trânsito. Mais uma ressalva que eu tava aqui torcendo pra você fazer. Ainda bem que você não me decepcionou. Não, eu sei que não dá. Tipo, quando eu morava na ZL, eu tentei ir de bike algumas vezes, assim. Eu cheguei, durante o mês, eu fui 4 vezes, assim, uma vez por semana. Mas era isso, era 20 km de bike, era 24. Nossa. Nossa. Aí eu ia no dia e voltava no outro. Não precisava disso, né? E aí você fica no trânsito, é horrível, né? E aí, nossa, dá vontade de bater a cabeça no volante, assim. Então eu acho que mais praticar esporte tem sido muito bom. Correr, pedalar, faz um bem fodido pra mim, pelo menos. Atira a primeira pedra quem nunca fez todas essas coisas, né? Assim, Pois é. Eu acho que a questão é a gente identificar e aí ter consciência de mudar, né? Puta, eu tô fazendo isso de novo, não. O que me faz dar? Não, essas coisas me fazem bem. Então deixa eu caminhar por aqui em vez de eu ir pela parte que não tá tão legal. E tem uma outra pergunta que eu sempre faço, eles não precisam me responder, mas é para as pessoas também pensarem assim, para quem que eu posso ligar
quando eu não tô legal? Quais são as pessoas que estão ao meu redor, que eu tenho, que podem me dar um suporte, que podem me dar um apoio, podem me ouvir? E lógico, lembrando que tem o CVV, se também o que eu quiser falar, não quero dividir com ninguém, né? Mas acho que essas são algumas dicas simples, né, que podem ajudar a lidar com a saúde mental, nessa doideira toda que a gente está passando, e aprender a ter um autoconhecimento e um autocuidado, né, que vão ajudar, lógico, para diversas áreas da vida, né? Nossa, doutora, aqui a gente costuma, quando a gente não quer contar o nome, ou que a gente prefere ocultar o nome dos nossos amigos, a gente chama de nomes genéricos, né? Sempre Cláudio ou Gabi. E aconteceu, não faz umas 2 semanas, com um amigo nosso, Cláudio, e a gente parou para conversar um dia, e eu até fiz essa ressalva, que eu acho que a gente também pode entrar rapidamente na questão da dificuldade dos homens também falar. Que eu fiz uma ressalva, não porque eu sou, porque eu percebi isso superior, mas é porque eu constatei e falei, bom, não vamos incorrer nesse erro novamente, que vamos conversar, mas vamos comprar cerveja, deixar ela gelando e vamos conversar antes, porque a gente sempre começa a tomar cerveja e aí depois de uma hora, mesmo que a gente esteja tendo uma conversa boa, depois a gente fala assim, é isso aí mesmo, e aí nunca chega a nenhuma conclusão. E aí, quando a gente estava tendo essa conversa enquanto a cerveja gelava, ele me disse uma coisa que me deixou, que me fez referência a isso, também me deixou triste. Obviamente que eu sei que não era sobre mim, mas me bateu, que ele me disse assim, mano, eu não quis falar nada, porque tava todo mundo lidando com seus problemas na pandemia, etc. E eu também não quis meio que incomodar. E aí eu fiquei pensando, será que eu também não me mostrei aberto? Mas de alguma outra forma, eu também realmente estava lidando com as minhas coisas, e talvez não tenha. E aí... Eu me senti mal, certamente ele também queria ter conversado, e eu fiquei pensando como a gente poderia ter evitado isso. Ainda mais num período como esse, em que, às vezes, provavelmente, essa mesma sensação existia, mas ela amenizava quando a gente se encontrava lá no bar, ou na casa do Zé, que a gente ia sempre, etc. E agora não acaba não acontecendo quase nunca. Pois é, Lucas, você trouxe uma coisa bem importante também da gente pensar, né? Que, assim... até essa sensação de que eu não quero incomodar, ela pode também ser já um sinal de um início de depressão, né? Eu não quero incomodar, puxa, de novo eu vou levar meus problemas. Tem uma questão cultural de não pedir ajuda mesmo, e do homem não querer incomodar, e aí eu tô falando bem de gênero, porque a mulher, nesse sentido, ela acaba sendo muito mais aberta para essas coisas. Mas tem uma questão da depressão também, que pode ou não ser o caso do seu amigo, tá? A gente tem que imaginar que, assim, a depressão, ela é quase como a gente colocar um óculos, a gente enxerga a vida de uma outra forma. A gente enxerga que o meu problema pode ou trazer mais problema para alguém que eu gosto. Então, tem pessoas que levam isso no extremo e até pensam que é melhor eu estar morto, porque assim eu não dou mais trabalho. Cara, esse é um pensamento completamente... errôneo, né? Porque como que você vai dar menos trabalho se você morrer? Assim, não faz o menor sentido. Então, o próprio transtorno mental às vezes tira esse raciocínio claro. E aí você trouxe um outro ponto também que eu quero comentar, que é o seguinte: a culpa que a gente fica quando a gente acha que não está ajudando alguém do jeito que que aquela pessoa precisa, né? E aí, assim, são algumas coisas. Primeiro, só a pessoa pode também falar pra gente o que ela precisa, então a gente pode oferecer várias coisas, e ela também tem o direito de não aceitar, né? A gente só pode muitas vezes julgar depois que a gente sabe de uma situação, porque o que acontece muito assim, mas eu não sabia que essa pessoa estava mal, então por isso que eu falei aquilo, e a gente acaba se julgando por algo que a gente não sabia anteriormente, o que é um completo absurdo, né? Como que eu posso julgar a minha atitude se eu não tinha aquela informação? Mas acho que... E aí tem uma outra coisa também que eu queria comentar do que você trouxe, que assim, os homens se comunicam de uma forma diferente, né? A mulher vai ser muito mais... Ela vai falar muito mais, ela vai ter mais facilidade, e o homem, às vezes, a dica que ele dá que não tá legal, assim, cara, vamos tomar uma cerveja hoje, né? Tô levando uma cerveja na tua casa. Essa, às vezes, é a dica que o homem dá de que ele tá precisando bater um papo. Né? E achei muito legal o que você fez, falar, vamos pôr a cerveja para gelar antes, vamos bater um papo primeiro, né? Que é você poder ter essa conversa antes da cerveja fazer o efeito dela, né? E você mostrar para a pessoa que você está interessado. Então, as conversas, o mais difícil é começar a conversa.
É aquela sensação de estranheza que dá, você fala, putz, mas será que eu pergunto pro meu amigo se ele não tá legal? Será que eu tenho a liberdade de perguntar para ele? Então vai ser estranheza que de início. Passado isso, né? Geralmente a conversa flui. Então, um amigo pode falar, cara, tô preocupado com você, vi, você fez isso, você me falou aquilo, ou você tá com uma cara esquisita, ou vamos, o que você tem, né? Me conta, quero escutar, ou qualquer outra forma de comunicação que haja entre esses amigos, né? Então, se colocar disponível a escutar sem julgamento, né? Pode até fazer um pouco de piada, mas sem fazer piada o tempo inteiro, faz bastante diferença também nessa comunicação de sentimento e de emoção entre os homens. Eu quero só, Zé, antes de você fazer essa pergunta, aqui a gente expõe nossos próprios defeitos, expor uma... Eu ia expor, mas pode falar. Não, deve ser isso, então, que é uma autocrítica. Pode falar. Desse grupo de amigos aqui, que inclui o Zico e o Zé, mas também inclui esse Cláudio e outros, uns 3 ou 4, pelo menos, que é o seguinte, a gente até se acha uma pessoa que conversa abertamente com as coisas e tal, talvez acima da média da sociedade, pode até ser. Mas, às vezes, a gente acaba entrando numa comodidade que a gente não toca no assunto, sempre vai tomar uma cerveja, e aí o que eu às vezes reclamo dos caras pô, os caras aqui, vocês vão achar fotos por aí no WhatsApp, os caras dormem na mesma cama, pega carro emprestado um do outro, tem a senha do celular um do outro, a gente tinha o nome cadastrado na portaria do Zé, quando ele morava no outro prédio, e várias vezes a gente ficava assim... entre um e outro, assim, obviamente não era, às vezes eu falava pro Zé, será que a gente deve tocar naquele assunto ali? Sabe, o negócio que é assim, você fica pensando, beleza, pra dormir abraçado, pra usar o dinheiro do cara, pra fazer tudo, pra dar palpite na família dele, você consegue, mas agora pra falar sobre talvez uma angústia que ele esteja tendo, então eu acho que a gente já pelo menos detectou esse problema, né, gente? E o que eu queria trazer... Não, mas por exemplo, entre nós aqui, com o Lucas e com o Zico, eu consigo falar abertamente, mas isso era um problema que antes, tanto é que isso pode ser do meu inconsciente, eu sempre tive muito mais amizade com mulheres, porque eu sempre me sinto mais seguro de me abrir e tal, com amigas e tudo mais, porque eu sinto lá no fundo que elas me escutam e eu consigo trocar uma ideia assim mais sincera. Então tem essa questão de gênero. E aí tem uma outra coisa que você falou lá atrás também, de prevenção, de autocuidado, e que fazer autocrítica também, que isso eu aprendi na terapia, né? Que o autocuidado é você também, que eu vi você falando no canal do Soltos, a gente gravou com o pessoal do Soltos aqui também, é você se autovalorizar e não sempre depositar a sua felicidade e tal numa pessoa que tá do seu lado, né? Isso é um problema que... Eu vivenciei isso lá atrás, acho que o Lucas também. Nossa Senhora. Então, acho que muitas pessoas... Isso aqui aqui é o nosso confessionário. Aqui é verdade. Mas eu acho que é importante também falar isso pra quem tá ouvindo, porque muitas vezes as pessoas acham que, sei lá, ou tá começando um relacionamento, já deposita tudo naquela pessoa, ou é o contrário também, que são pessoas que têm, sei lá, casada há 20, 30 anos e acha que, putz, é isso que eu tenho pra minha vida, mas às vezes tá uma merda o casamento e tem que levar porque é aquela pessoa que vai fazer ela feliz e tal, e às vezes ela esquece dela mesma e isso acaba sendo um dos sintomas que pode levar ela à depressão, né? Pode, com certeza. Quando também você coloca no outro a responsabilidade de você ser feliz, cadê? Aí é outra palavrinha, né? Autorresponsabilidade. Né? Você coloca no outro tanto a sua de ser feliz, ou qualquer problema que te acontece é porque o outro fez alguma coisa para você. Então, se tudo é culpa do outro, seja no amor, seja em qualquer coisa, tem alguma coisa aí que não tá legal. Nossa, isso aí é uma boa frase para você destacar, para a gente ficar se ouvindo entre nós e também para os nossos ouvintes. Falando dos nossos ouvintes, eu queria só falar, você sempre destaca que a maioria é de mulheres. E aí a gente fala um pouco de depressão feminina e além de ter isso, dessas características, suponho eu que as mulheres falem com mais facilidade, algumas, claro. Também gostaria da gente ressaltar também aqui, porque a gente sempre tenta fazer essa autocrítica também, que isso aqui é um podcast de 3 homens, que
são as coisas que as mulheres, os fardos que as mulheres carregam, que também ajudam ela. Então eu fico pensando assim, a gente até já conversou sobre isso em alguns outros episódios, que só depois de muito tempo eu percebi que sobra muito tempo livre para mim na minha casa, porque é minha mãe que faz tudo, ou fez tudo durante todo esse tempo. E é daí por diante. Ou aquela história, talvez para as pessoas da nossa idade, que com certeza a gente já ouviu, que é fulano é ruim, mas a ciclana que namora com ele vai consertar ele. Então, assim, como de fato, a forma como a mulher vive na sociedade já carrega muito mais ela para baixo, assim, digamos. Ela tem muito mais dificuldades nesse dia a dia do que a gente. Só para a gente poder deixar claro isso também. Eu acho, né, Lucas? Concordo plenamente com o que você está falando, né? Até se a gente pensar nesse contexto de pandemia também, né, o quanto que as mulheres assumiram a casa, os filhos, né? E o homem não, o homem tem que estar lá, tá na reunião dele, ou depois ele tem que relaxar, e a mulher tem que fazer 3, 4 turnos dentro de casa. Ganha menos que o homem, tem uma dependência financeira. Então, às vezes, dependência financeira, dependência emocional, né? Essa sensação de que tem que fazer tudo, tem que prover a felicidade para o marido, isso é um absurdo, né? Um casal precisa ajudar o outro a ser feliz, vamos dizer assim, mas não ser responsabilidade de uma pessoa só. Além de uma outra questão que tem acontecido mais agora na pandemia, que é o aumento da violência doméstica. Então, é claro que tem muitas questões que a mulher carrega, esse lugar ainda que ela ocupa na sociedade, e essa dificuldade de ter uma vida mais igual com relação ao trabalho, os deveres, o cuidado da casa e dos filhos, com certeza isso tem uma influência na saúde mental da mulher. Então a gente escuta aí muitas mulheres que estão entrando em burnout. Elas estão trabalhando fora, assim, elas têm... Não, elas têm todo o trabalho da casa, que é um trabalho super pesado, e da educação dos filhos. Filho em aula online, criança em aula online. Gente, isso é um horror, né? É muito difícil. E às vezes aí... então... um aumento até da briga do casal, porque também quando você começa a conviver demais com uma pessoa, né, você não tem o tempo de respirar e de encontrar outras, e aí você está lá 24 horas por dia com ela, a gente também põe uma lupa, a gente põe uma lente de aumento no que não é legal. Né, porque chega uma hora que a gente está de saco cheio. Então, olha, é muito detalhe, acho que vale a gente pensar que sim, tem uma questão social que influencia a mulher, assim como tem uma questão social que influencia o homem, né? Tô aqui na cabeça com aquele documentário O Silêncio dos Homens, que tem no YouTube, que é muito legal de pensar como homem, o papel desse homem, dele falar, dele ajudar, o quanto ainda ele ajudar na casa é visto como um homem fraco, um homem submisso. Então tem muitos aspectos culturais envolvidos nisso tudo. Nossa senhora, eu tô aqui... Vamos, vai lá, Zico, fala. Eu tenho uma dúvida, só que eu acho que é importante para trazer a discussão, porque a gente já falou algumas vezes ao longo do episódio, mas, doutora, o que é burnout? Acho que talvez tenha alguém que esteja ouvindo e não saiba ainda. Tá, burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Então, é quando você chega num momento onde você não consegue mais produzir, você pifa. Né, como acho que aquela imagem do fósforo queimado é uma boa imagem para o burnout, né? Então você fez tanto e não conseguiu descansar, se nutrir, às vezes está tendo um trabalho muito maior do que você dá conta, ou está lidando com um chefe muito complicado, isso daí pode levar... O burnout está sempre ligado às questões do trabalho, seja ele dentro de casa ou fora dela. Maravilhoso. Vamos lá. O Zico, você quer me perguntar mais uma coisa? Quer perguntar mais uma coisa? Baseado diga. Naquele relato do Lucas, assim, você até comentou, né, sobre o homem às vezes dá esse sinal, né, do tipo, vamos tomar uma cerveja e tal. Tem algum jeito da gente... Obviamente, a gente nunca vai saber, né, como a pessoa tá muito mal, mas que outras deixas a pessoa dá para eu olhar e falar assim, meu amigo não tá bem.
Porque, assim, eu percebo... eu vejo muito... Assim, quando eu tive depressão, por exemplo, ninguém sabia, sabe? Porque você quer esconder da pessoa, né? Mas, claramente, eu deixava várias situações a acontecer e quase ninguém tinha percebido. Porque é aquilo, você tá sempre rindo, você tá feliz, ninguém nunca espera que a pessoa que tá rindo, tá alegre ali, fazendo piada, esteja com depressão. Tem alguma marca ali, algum jeito de olhar e falar assim, meu amigo não tá bem, vou conversar com ele? Acho que assim, tem alguns sinais que a gente pode ver, mas se a pessoa quiser esconder, ela consegue esconder muito bem, tá? Então, mas quais são os sinais que a gente pode observar? Então, mudanças de comportamento. Então, no teu caso, eu sou um cara que gosta de sair, aí não paro, não quero mais sair. Então, mudanças de comportamento, isolamento, um uso maior de álcool e drogas, maior irritabilidade e agressividade com os amigos, falta de paciência, né? Então não consegue conversar. E o homem, ele demonstra muito que ele não está bem pela irritabilidade e pela agressividade. Então, às vezes pega o carro, sai brigando com todo mundo no trânsito, algo que essa pessoa não fazia. Tem aquele cara que é um ogro no trânsito mesmo, e ele vai ser ogro para sempre. Mas essas mudanças. Então, esses são alguns sinais. E, lógico, a pessoa, às vezes, falar que não tá legal, às vezes ela faz um post, ela põe uma foto numa rede social, fala, sabe, acende uma luz que fala, tem algo estranho. Sentiu que tem esse algo estranho, que você não sabe explicar mesmo o que é? Vai conversar com a pessoa, porque provavelmente tem alguma coisa acontecendo. Demais. Eu vou só fazer uma última pergunta antes da gente... Eu queria perguntar para a doutora também, que eu estava vendo o Instagram dela, e tem coisas muito legais sobre assim, como usar a internet em prol da saúde mental, ainda mais focado em suicídio. Acho que já fica aqui o convite, então, que obviamente não vai dar tempo de falar de suicídio, mas é um outro episódio um outro tema que a gente adoraria abordar, no sentido de talvez deixar um pouco menos mistificado. Então já fica aí o convite registrado, mas... Então são duas perguntas em uma. A gente falou sobre lá no começo sobre a dificuldade lá de... por exemplo, supondo que estamos tratando de um adolescente ou de um adulto mesmo, sei lá, que é dependente. Então o cara não tem dinheiro dele, não tem... Enfim. E ele... Bom, já falamos de terapia acessível, mas tudo bem. Mas assim, quais seriam umas dicas práticas para a pessoa que às vezes não é só o problema financeiro, ela tem medo do que os pais dela vão achar, do que o namorado vai achar, e ela tá pensando em fazer terapia, porque ela tá mal nos últimos meses, etc. Assim, qual dica, se é que existe uma, você daria para alguém que tá assim pensando, putz, eu queria muito fazer terapia, mas o que meu namorado vai achar, o que minha mãe vai achar, ou o dinheiro nós já falamos, né? Depois o Zé, a gente vai colocar todos os links que a doutora citou também na descrição, mas nessa questão também do julgamento do outro, se há alguma coisa a fazer. E também, já emendando que eu vi muito aqui, que você fala muito sobre, que é a importância de usar a internet em prol da saúde mental, o que dá para dizer disso, assim, de linhas gerais? Obviamente, eu sei que é muito mais complexo do que isso. Bom, acho que primeiro, da primeira pergunta, né, Lucas, que você fez, acho que a pessoa tem que lidar primeiro com seus próprios preconceitos, né? Se ela está com medo de falar para o outro que ela quer fazer terapia, o preconceito está muito mais nela, provavelmente, do que no outro, né? Então, primeiro ela tem que entender qual é esse receio dos outros pensarem que ela endoideceu, do outro ter uma reação agressiva com ela. Quer dizer, que medo é esse, né? Porque a hora que também ela se convence que ela precisa dessa ajuda, fica muito mais fácil de convencer o outro, né? E de poder falar, olha, eu preciso porque eu não tô me sentindo bem, porque eu não tô legal, ou porque eu tô pensando em fazer besteira com a minha vida, né? Ainda assim, a gente tem muitos relatos de pessoas que não vão aceitar mesmo, de pais que vão falar pro menino arrumar um emprego que isso passa, ou trocar de namorada que isso resolve, mas não custa insistir, né? E o que a gente costuma orientar é assim, se você realmente precisa de terapia, você tá precisando dessa ajuda, e teu pai e tua mãe não escutam, vai conversar com outro adulto do teu círculo familiar, que de repente possa ter uma conversa com os teus pais e convencê-los, né, que possa te entender. E pode ser um padrinho, um tio, pode até ser um professor da escola que chame esses pais para uma conversa. Então, tem formas, tá? Agora, você deixar que o preconceito te impeça de ter essa ajuda, que não vai funcionar, né? E aí esse preconceito, tanto da sociedade como um preconceito da própria pessoa. Com relação às redes sociais e às mídias sociais e à internet,
Gente, tem muita coisa bacana que está disponível para as pessoas, né? Então, ó, a gente está aqui gravando um podcast que vai estar disponível para as pessoas pela internet, né? E falando de saúde mental. Então, a questão é você aprender, né? Você ter um uso consciente da tecnologia. E aí você vê dentro dessa tecnologia o que te faz bem e o que te faz mal, e entender que tipo de conteúdo você vai querer consumir, quanto tempo você vai passar, né? Lógico, a gente hoje trabalha, ainda mais na pandemia, tem ficado muito no computador. Agora, uma coisa é eu ficar trabalhando, fazendo uma planilha, fazendo um conteúdo, desenhando alguma coisa, outra coisa é eu ficar olhando uma rede social sem parar durante 3, 4 horas, né? Ainda me comparando com a vida dos outros ou achando que a vida deles é melhor, né? Sem entender as pegadinhas que estão dentro disso. As próprias redes sociais, elas já estão investindo muito em saúde mental também, né? Então, colocar dentro das redes espaços que debatam saúde mental, páginas que falem de saúde mental, até por ver que as pessoas precisam aprender a usar essa tecnologia de uma forma saudável, consciente, porque a tecnologia só vai aumentar, né? Nós não vamos diminuir o uso de tecnologia, a gente deve cada vez aumentar mais. E aí acho que fica a dica da pessoa poder entender. Ela tem um limite de horas, ela consegue dar esse limite de horas, né? Ela leva o celular para a cama e aí toda hora pega esse celular. Esse celular, ele tem uma notificação de som que, imagina, gente, a gente está conversando, toca um PID de WhatsApp, cara, assim, o teu foco vai direto para tentar, quem era, o que foi, por mais idiota que seja, né? Então, a pessoa precisa controlar e não ser controlada. E para isso ela precisa aprender como se portar e como lidar com esses aspectos tecnológicos. Nossa senhora, eu pelo menos comecei a me livrar das garras da notificação e me sinto uma pessoa melhor. Melhor coisa. Espero conseguir mais. Mas, enfim, acho que nosso tempo está acabando. Eu vou deixar a doutora por último, claro, para ela poder falar de tudo que ela quiser, indicação para os projetos dela, etc. Zé, você quer começar as indicações aí? Que eu até tava pensando em outra coisa que não vai dar tempo de falar também, mas eu já deixo meio implícito na minha indicação também. Se você quiser começar pela sua. Tá bom. Bom, eu já indiquei aqui algumas vezes, lá atrás também. Tem um livro de um coreano que se chama A Sociedade do Cansaço, e eu acho que pode ajudar bastante aqui, que é do Byung-Chul Han, que é um livro bem curtinho, bem rápido de ler, e ele fala de um pouco, né? E tem até a teoria que, para mim, faz total sentido, que ele fala do excesso de positividade, que isso também faz mal também, né? Então, quanto isso impacta na sociedade. Eu lembrei hoje, enquanto a gente gravava, tem um documentário do Kurt Cobain que, cara, esse cara foi foda. E eu não sei se tá disponível no Netflix, mas eu acho que no Telecine tá disponível. E é um documentário, acho que 2015 e tal, fala um pouco da história da vida dele e como chegou nesse final trágico, né? E vale a pena, eu gosto bastante. Esse documentário que eu comentei lá no começo, que é um curta, A Vida em Mim, que fala dessa síndrome de resignação, que é uma patologia que acontece em crianças, que foi achada lá na Suécia de famílias imigrantes que são refugiadas e tal, e quando meio que parece que os pais estão sendo ameaçados de serem deportados de volta para esses países, elas começam a se fechar e elas entram meio que num coma, que elas só dormem e não têm reação. Jesus Cristo. Então, eu jamais imaginei que isso aconteceria, e acontece nessas crianças que, tipo, elas não conseguem nem se alimentar, são alimentadas por sondas pelos pais. E aí tem um filme, né, que eu não poderia deixar de falar, como a gente já falou aqui também de autorresponsabilidade, autocuidado, que é Her, com Joaquin Phoenix, que fala, né? Vai acontecer, Nunca assistiu? Eu sei. Cara, é de um futuro distópico aí que o cara, ele tem depressão e ele se envolve emocionalmente com
com uma máquina, né? Com uma inteligência artificial e tal. E aí você tem que ver pra ver o desenrolar dessa história. Nossa senhora. Zico? Bom, tinha um que tava na minha lista, já que o Zé falou do Joaquim Fênix, cara, assistam Coringa também, pra você entender sobre... Puta, eu não assisti também, desculpa. Mas assista quando você estiver no dia bom, porque, nossa, eu não tava no dia tão bom, e foi mais gatilho do que entretenimento. Mas é um bom filme pra você entender um pouco sobre, sei lá, sobre um pouco do que a gente falou, né? E aí eu montei uma listinha aqui. Tem uma música Legião Urbana, né? Legião Urbana por si só já... Mas enfim. Vento do Litoral mostra muito essa situação de estar depressivo, né? De não querer fazer nada e de ficar... Enfim, presta atenção na letra da música que talvez você vai entender melhor. E eu queria colocar também o canal Esquizofrenóias, né? O teu podcast da Amanda Ramalho. Siga a Amanda também. Ouça o Esquizofrenóias. É um ótimo podcast. E a gente fala... ainda sobre... Agora, já que eu dei 2 filmes pesados, assista Divertidamente com o olhar de entender a sua cabeça. Pô, é um filme gostosinho de assistir. É uma baita reflexão, né? A Disney mostrando que até os sentimentos têm sentimentos, né? Eu sabia que você ia indicar esse filme. Eu ia, né? Eu sempre vou trazer. Cara, esse filme é maravilhoso. Aí, foi bem respaldado. Aí, ó. Parabéns. E, por último, já que a gente falou de Burnout, tem um filme que mostra um pouco, não é exatamente, né? Mas Um Dia de Fúria, né? Cara, o surto do Michael Douglas é muito disso, né? Eu, inclusive, acho que eu já comentei, eu não sei se comentei com o Lucas ou comentei com o Zé, mas quando o Lucas estava na Band, eu falei, cara, um dia eu vou ver o Lucas chegando que nem o Michael Douglas no McDonald's. Porque ele estava numa situação que a gente dele, ele sabe, né, que era muito exaustiva. Então, assista O Dia de Fúria. Agradeço a minha terapeuta também. Mas, enfim, bom, eu vou... Hoje era o meu dia de glória, né, como diria o nosso amigo Claudião, que é para falar de filme depressivo comigo mesmo, né? Mas eu não vou me exceder. Eu vou só com os mais recentes que eu vi, que acho que me vieram à cabeça, que é... Bom, acho que mais, não é exatamente de depressão, mas fala de perda e pode te fazer refletir. Que foi o último que eu vi agora, que chama Nomadland, que é com a Frances McDormand, mas enfim, não sei o nome... Acho que o nome vai ser em português, mas já tem legendas por aí, vai estar aqui, que é Terra Nômade, se é que dá para dizer assim. Fala sobre bastante perda e como lidar com ela. O outro... tô até escolhendo aqui para ver se... Inclusive, esse daí tá concorrendo a vários prêmios. É o Nomadland? É bem bom o filme, é bem, assim, tocante. Eu diria também um outro, para falar para colocar... Só não te cortando, essa mesma atriz faz um outro filme mais antigo, que é 3 Anúncios para um Crime. Ela faz muitos filmes. Nossa, ela é demais, Nossa, mais antigo não, ela faz... Esse filme também indico aqui também, que acho que faz sentido, né? Ela trabalha muito com Os Irmãos Coen também, enfim, todos os filmes dela quase nunca decepcionam. Para falar que eu não odeio aqueles filmes iraniano que não tem legenda, o cacete, tem um na Amazon que chama O Som do Silêncio. Sim, muito bom. Que também não é exatamente sobre depressão, mas que bom, também porque, enfim, fala também de abuso de drogas, etc. Mas, assim, de uma outra, enfim, perspectiva. Falando em abuso de drogas e depressão, esse sim. E esse é um pouco mais difícil, mas você vai achar. É um dos primeiros filmes, ou talvez o primeiro, do Al Pacino, que chama Os Viciados, em português. De 71, mas é, assim, uma coisa bem bad trip, mas ali você percebe como o entorno social... da coisa, de ser pobre em Nova York, quase um morador de rua, leva as pessoas, enfim, a coisas que, enfim, uma vida um pouco sem dignidade. E por último, em filmes, tem um filme também que é novo, acho que do ano passado, que também é uma coisa bem íntima, não é exatamente sobre depressão, mas também é bem sobre gênero e pesos que a gente falou que as mulheres carregam e os homens às vezes nem imaginam, chama Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. E é exatamente a tradução literal em inglês, e é de 2020, é bem bom, e assim, mas assim, também vá preparado. E antes de passar para a doutora, tem 2 livros que eu acho que, assim, não vou nem me atrever a falar muito, mas acho que de literatura também, se você quer alguma coisa mais íntima, ou que te toque, assim, eu li Mário Benedetti, que é um escritor, leio escritores latino-americanos também, às vezes a gente fica vendo só os malditos americanos, nada contra eles, mas enfim,
ou alguma coisa. Mas enfim, que é um livro super barato, que tem por aí uns R$15, 20 você vai achar. Chama o Gracias por el Fuego. Acho que, bom, obrigado pelo fogo, mas acho que não é nem traduzido o nome. E assim, fala sobre depressão, questão que nasce com questões familiares, de problemas com os pais. Aqui no Uruguai, do nosso lado, se passa, então é uma coisa bem palpável pra gente. E um livro que é meio hype, que tem até o prefácio do Caetano Veloso, esse você vai encontrar na Amazon rapidinho, e vale a pena ler, porque puta que pariu. Também é uma coisa que eu não me interesso. Li e falei assim, um tipo de tema que eu não... Que é Walter Ugumãe, A Máquina de Moer Espanhóis. Eu digo que não me interesso, porque quando você acaba assistindo sempre coisa de jovens ou adultos, etc., esportistas, e é sobre idosos, entendeu? E, assim, idosos no asilo. Então, só que, assim, é muito tocante, também fala sobre questões com a família, sobre envelhecer, etc. Então, acho que vai te fazer refletir também bastante do ponto de vista dos idosos. Dito isso, doutora, antes de você falar tudo que você quiser, de dar Instagram, de explicar seus projetos, também de dar as dicas que você quiser, eu agradeço demais pela paciência, pela disponibilidade de estar gravando com a gente uma terça-noite. Então, muito obrigado mesmo. E já deixo o convite para o próximo, espero que presencialmente, para a gente poder falar sobre suicídio também, que não daria tempo, eu tenho certeza que rende muito e também é muito importante. Então, fica aqui, em nome dos três, muito obrigado. Bom, eu primeiro vou começar agradecendo também, né? Eu adoro conversar, o meu problema é parar de falar, na verdade. Então, se deixar, eu vou emendando esses assuntos e a gente fica aqui horas. Então, agradeço o espaço e poder trazer aí esse assunto para o debate, para a reflexão. E espero que tenha sido de um jeito tranquilo para quem está ouvindo e para vocês também. Bom, vamos lá. Algumas indicações que eu pensei aqui, que eu já tinha para fazer aqui para vocês. Primeiro, Zico, você me fez lembrar de uma frase do Legião, que acho que tem super a ver com depressão, que ele fala assim, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, né, que acho que representa um pouco algumas coisas que a gente falou aqui hoje. E o podcast Esquizofrenóias, que eu ia também falar, que é excelente, né, e que traz de uma forma muito aberta todas essas questões. Bom, de livro eu tenho como indicação O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, que é um livro que vai, assim, difícil de ler, que vai trazer aí todas as reflexões e a história dele com relação à depressão. De filme, eu pensei, para também não me alongar demais, no filme As Horas, que traz aí a história de 3 mulheres, e não vou contar quais, para deixar aí um certo suspense, mas que vale a pena assistir, que vai falar bastante da questão da depressão. E, bom, de programas e de campanhas e de locais que vocês podem procurar, eu acho que tem o Amarelo, do Emicida, né, que fez aí o Amarelo Prisma, inclusive, que tem podcast, tem vídeo, e que ele traz de uma forma belíssima todos esses conteúdos, juntando mente, corpo, sociedade e rede de apoio. Então, eu super recomendo conhecer, sem contar que a música Amarelo é fantástica, né? O programa Eu Estou, né, a campanha Eu Estou, que inclusive eu faço parte também, que foi feita para falar de depressão especificamente para jovens. Então você encontra toda essa campanha e todo esse material em vídeo, que está muito legal, no Facebook e no Instagram, pelo hashtag Eu Estou. Então tem tanto a parte 1 como a parte 2, que traz aí diversas histórias de pessoas que passaram por muitas situações. Queria falar do movimento Falar Inspira a Vida, que também é um movimento que fala sobre depressão, como falar abertamente, como passar por a questão dos mitos, né, do que é falado no dia a dia e que não ajuda. E aí, falando, lógico, um pouco dos projetos do Instituto Vitaleri, então, @Vitaleri, vai lá, segue, tem muito conteúdo de saúde mental. Nós somos o primeiro canal do Instagram no Brasil a ter as guias abertas. Então, as guias, a gente tem uma aba extra lá no nosso canal do YouTube, onde a gente fez uma curadoria de conteúdo sobre saúde mental, para quem quiser ver, tá lá.
E aí depois essas guias foram seis, se não me engano, arrobas do mundo inteiro escolhidos, e o nosso foi o único arroba do Brasil para tratar desse tema. Então vai lá que tem muito material, muita coisa interessante. Então, a gente também tem o canal do YouTube, que tem um monte de vídeos, e aí destaco, dentre os vídeos, o vídeo com a Rita Von Hunt, falando sobre depressão, sobre prevenção do suicídio na população LGBTQIA+, que tá fantástico. Assim, vai e assiste que você vai gostar. E aí lá também tem mais um monte de conteúdos. O site do Mapa Saúde Mental também tem lá onde você pode encontrar ajuda, e tem agora, a gente colocou também uma biblioteca digital de cartilhas e apostilas de saúde mental. Que, gente, o que tem de material feito que ninguém sabe que existe, o que a gente pegou? Colocou tudo dentro de uma biblioteca digital e colocou lá no Mapa Saúde Mental, que é um projeto do Instituto Vitaleri junto ao Google.org, com o apoio do Unicef, da Organização Mundial da Saúde e de vários outros locais. Bom, acho que de indicações mais, acho que seriam essas, se deixar, como eu falei, eu fico falando aqui sem parar, mas é isso, agradeço muito, para mim foi um papo muito bom, e eu espero ter trazido dicas, e se você que está ouvindo precisa de ajuda, cara, vai buscar ajuda, tem ajuda disponível, tem um monte de lugar para ir, cuidado com o teu preconceito, que se tem uma coisa que mata em transtorno mental é preconceito. Obrigada, gente. Obrigado você, doutora. Eu comecei, enquanto você falava, já eu segui o Vitaleri e já me apareceu, às vezes o algoritmo ajuda, né? Já me apareceu o CVV oficial, ó. E parece que tem muitas coisas boas também no Instagram que eles disponibilizam. Então você que está ouvindo aí, siga o Vitaleri, siga a doutora e também aproveite e já siga o CVV e procure se você está precisando. Zé, sei que a gente já estourou o tempo, o Instagram do podcast, o seu TikTok, enfim, para quem quiser fazer uma comida e se distrair na pandemia, etc. Exato, quem quiser cozinhar aí, só ver meus vídeos lá no @ZéBarreto, zh.barreto. E desse podcast que vos fala é o @podcastfibo, PHI de filosofia, BO de boteco, aquele que parece o sabonete Febo, mas não é. Isso. Boa, eu não vou nem dar tempo pro Zico dar tchau, só tchau, Zico. E eu queria só dizer, já que a gente está estourado, mas para não dizer que a gente não deixou registrado, que é outra indicação, outra dica faça terapia. Vou colocar nas melhores palavras. Não, faça terapia, boa, é outra. E não votem em governantes retrógrados que não valorizam a saúde mental. Não ia dar tempo para falar tudo, enfim, não, as pessoas que acham que é só falta de Deus, etc., não façam isso. Façam terapia e não votem nessas pessoas. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.